Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje é o agente da regeneração, que está em João 16, do 7 ao 13, que diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a gente é aquele que atua, que opera, que age. Deus opera esta mudança em nossas vidas por meio do Espírito Santo. A regeneração, ela acontece nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Deus mesmo, na presença e poder do Espírito, é que opera isto nas nossas vidas. João 7, 38, 39 diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber o que neles cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu. E é o Espírito Santo que opera na presença de Deus essa mudança na nossa vida, a regeneração, que é uma mudança e não um processo. O Espírito Santo, ele é um agente pessoal, pois a mudança é pessoal. A mudança, ela só acontece em uma pessoa de cada vez. Em quem? Naquele que aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo regenera esta vida e ela passa a ser nova criatura. Nenhum fato impessoal poderia produzir uma tal transformação de vida. Somente o Espírito Santo. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Eu recebi a ordem de pregar o Evangelho, mas quem vai tocar lá no fundo, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai trabalhar no interior de cada pessoa. É ele quem vai saber quem realmente, porque ele sendo Deus, ele sabe quem realmente aceitou a Cristo
e quem não aceitou. E quem aceitou, ele opera a regeneração. Quem opera e crê em Cristo, ele opera a regeneração. Porque é preciso ao homem crer e confiar de todo o coração. Aí Deus, através do Espírito Santo, ele age, ele transforma, ele muda a vida desta pessoa. É o poder divino, pois que o poder humano não pode transformar vidas. Nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum evangelista, ninguém pode transformar vidas, mas o poder divino, através do Espírito Santo, pode. Gálatas 6, Gálatas 6, versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, essa transformação, ela só pode acontecer através do poder divino e nunca do poder humano. Um homem, ele não pode convencer o outro do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma função, um trabalho, uma ação exclusiva do Espírito Santo. Os filhos dos cristãos não são cristãos. Não são cristãos enquanto não se opera neles a regeneração. Por isso que é importante ensinar a verdade a nossos filhos. Quando nossos filhos vierem nos perguntar uma coisa, nós não podemos dizer como muitos fazem: ah, é assim porque é assim e acabou. Não. Você tem que pegar a Bíblia, a palavra da verdade, e orientado pelo Espírito Santo, ensinar a verdade e não uma obrigação. Uma mãe ou um pai que obriga um filho a se batizar, a se tornar membro de uma igreja, ela não está levando ele à salvação. Por isso que hoje nós temos 16 milhões de desigrejados. E uma das questões que é colocada é que não existem respostas satisfatórias. As pessoas pegaram e disseram: é assim, vai ser assim e tem que ser assim. Não colocaram a verdade que está na Bíblia. Na verdade, talvez nem mesmo estas pessoas sejam realmente convertidas ou regeneradas. Elas impuseram para os filhos a obrigação de ser membro de uma denominação, de uma igreja. E hoje nós temos 16 milhões, isso eu já vi, já tem alguns meses. Hoje já deve ser muito mais. Então, essas pessoas chegaram à maioridade, começaram a trabalhar, tiveram o seu próprio dinheiro e saíram da igreja. Saíram da igreja porque não tinham respostas satisfatórias.
elas não aceitaram a Cristo e elas não foram regeneradas. Elas aprenderam que deveriam orar, que Deus existe, que elas poderiam servir a Deus em casa. E o diabo ocupa-se em plantar e cultivar o pecado nessas vidas e pode destruí-las antes que elas sejam salvas. Por isso que é necessário uma mudança na liderança das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, para ensinar a verdade, para mostrar a verdade, para que a pessoa realmente se converta, aceite a Cristo como único e suficiente Salvador, seja regenerada e se torne um verdadeiro filho de Deus. O único poder grande o bastante para vencer este pecado que é plantado em nós pelo diabo, é transformar as nossas vidas por quem? Pelo Espírito Santo. Aí sim o homem vai saber a verdade, vai saber que somente através de Jesus Cristo ele pode ser salvo e vai se converter e vai repudiar e abandonar o pecado. E sendo regenerados e adotado como filho de Deus, ele tem o direito à vida eterna. Isso quando verdadeiramente aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passa a confiar em Jesus, em Deus Pai, em Deus Espírito Santo, de todo o seu sentimento, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Romanos 8, 26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós não sabemos o que pedir. Nós oramos e pedimos coisas que não estão dentro da vontade de Deus e não estão dentro do que a palavra de Deus ensina. Mas o Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Ele nos mostra, nos ensina, ele ora junto conosco e nos mostra a verdade. Porque, como diz lá em João 16, ele é o Espírito da verdade. Espírito da verdade. Nele não existe mentira nenhuma. Não existe nenhuma mentira no Espírito Santo. Aquele que mente não está fazendo a vontade de Deus e não está sendo usado pelo Espírito Santo, mas pelo diabo, como diz Romanos 8:44, que o diabo é o pai da mentira. E aquele que mente, ele está fazendo a vontade do diabo. Assim, é também com a regeneração. A própria experiência testifica a presença do poder de Deus.
Então, como podemos saber que uma pessoa é realmente de Deus ou não? Está aqui em Mateus 7:20, que diz assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Se você ler todo este texto, você vai ver que fala que a árvore boa só produz frutos bons. E aquele que está em Jesus Cristo é uma árvore boa. Aquele que produz frutos maus, ele não conhece a Deus e não tem o seu Espírito Santo na sua vida. Ele vive na mentira e da mentira, e ele não tem a verdade nele. Então, a experiência testifica a presença do poder de Deus na vida do cristão. Todo cristão ele vai produzir bons frutos, porque, como diz João, capítulo 15, nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E foi Deus quem ligou. Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós, ligados a Jesus Cristo, nós iremos produzir bons frutos. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelo teu imenso amor, pela tua justiça, pela tua verdade, por tu seres um Deus santo, justo, verdadeiro, um Deus que nos ama a tal ponto de mandar Jesus Cristo descer da vida eterna para morrer por nossos pecados e pagar uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. E acima disto tudo, quando Jesus Cristo subiu aos céus, tu nos deste o Espírito Santo para ser nosso guia e nosso consolador. E através dele é que nós aprendemos a tua verdade. Quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando estamos reunidos com os irmãos, nós vemos a verdade, porque é o Espírito Santo quem está na nossa vida e faz esta obra maravilhosa, que nós venhamos a dar sempre bons frutos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a